Amém. Poder se sentar. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Todos aqueles que trouxeram suas Bíblias, abram no livro de primeiro livro do profeta Samuel. Irmão, é uma alegria estar aqui esta tarde. Há tempos que eu não sentava para mastigar a palavra e preparar algo. Amém? Todos se encontraram? 1 Samuel, capítulo 1. Fico muito feliz porque o Senhor já confirmou o que eu iria dizer aqui esta tarde, através do testemunho da irmã que acabou de sair aqui. Irmã, eu acredito que no decorrer da mensagem a senhora vai entender o tamanho da sua fé e o tanto que Deus é gracioso com a irmã. Amém? Todos encontraram? Vocês mantenham as Bíblias abertas e vamos andando, caminhando junto, tá? Até o final da palavra. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 diz: Eucana e suas mulheres. Eu estou lendo aqui na versão revista e corrigida, tá? Às vezes pode dar alguma diferença, mas no final a palavra do Senhor ela se resolve. Houve um homem de Ramatais ao fim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tobu, filho de Zuf, Efrateu. Irmãos, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Ana. A vida de Ana, embora seja mencionada apenas nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro do profeta Samuel, tornou-se uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Ela era a amada esposa de Eucana. Eucana era um levita da linhagem de Coate, que vivia nas montanhas de Efraim, na cidade de Ramatais ao fim. Eucana era levita por descendência e efraimita por residência. Esta Ramatais ao fim é a famosa cidade de Ramá, que nós vamos ver mais para frente. No verso 2: E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Nós vamos ver aqui que eu tenho aqui um esboço, tá, irmãos, porque minha memória é muito curta, então está sempre reforçando o que eu estudei. Ao que parece, Ana foi sua primeira esposa, e ao ver que ela era estéril, Eucana casou-se também com Penina para que pudesse ter filhos. Uma espécie de imortalidade era conseguida através da continuidade da linhagem genealógica. Pai nenhum, família nenhuma quer ficar sem descendentes para dar continuidade. Um israelita temia morrer se sua linhagem fosse descontinuada devido à ausência de filhos. A poligamia não era proibida pela lei mosaica naquela época. Os fatores que impediam a poligamia eram mais financeiros do que moral. Para os irmãos entenderem melhor, um rei, quando ele tinha muito dinheiro e muita autoridade, ele tinha um grande número de esposas e concubinas. Um homem mais pobre contentava-se apenas com 2 mulheres, e um homem realmente pobre podia possuir apenas uma esposa. Isso, irmãos, é aquela época. Voltando aqui ao verso 3: Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E verso 4: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina para
para sua mulher. Dava-lhe porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Para entendermos melhor o versículo 4. Perdão, irmãos. O versículo 3 diz que: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eu preciso que os irmãos entendam por que ele fazia isso. No verso 3: anualmente os hebreus tinham de sair de suas casas e irem adorar ao Senhor em sacrifícios em Siló. Siló ficava aproximadamente 24 quilômetros de Ramatai Zofim. Essa distância representava aí para uma família uma viagem de 2 dias. A lei estabelecia 3 festas anuais que os varões hebreus tinham de ir. Tinha 3 festas que Eucana tinha o dever de ir. Essas festas eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Eucana, pois, fazia pelo menos uma peregrinação anual. Em Siló estava o centro da adoração nacional a Yahvé. Somente algumas décadas mais tarde que Salomão construiu o templo em Jerusalém. Contudo, mesmo depois da mudança para Jerusalém, Siló continuou sendo um lugar sagrado. Esse era o motivo de Eucana se dirigir a este local todos os anos. No verso 4: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. O verso 4 é: em Siló as pessoas sacrificavam ao Senhor, exceto os holocaustos, porções dos sacrifícios eram consumidas pelos sacerdotes e por aqueles que ofereciam. Eram 8 porções diferentes dos sacrifícios. Essas porções eram compartilhadas em algumas ocasiões com aqueles que traziam animais para serem sacrificados. Por sua parte, as ofertas pacíficas requeriam que a gordura e o sangue fossem entregues ao Senhor. A gordura era queimada e o sangue derramado, mas o peito e o ombro do animal eram porções que pertenciam aos sacerdotes. O restante pertencia a quem tivesse trazido o animal para ser sacrificado e a sua família. Naqueles dias, Eli era o sumo sacerdote e Hofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes. No verso 5: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Vamos entender melhor. Porém, Eucana dava a Ana uma parte excelente, porque amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Dessa parte que restava, Eucana dava porções a Penina, seus filhos, e dava porção dupla a Ana. Em algumas versões vai falar a porção dobrada. E por que ele fazia isso? Por amor. Isso traz muito para um entendimento meu como esposo, de fazer algo excelente para minha esposa, em gratidão por sua vida. E a todos vocês que um dia vão se casar, ou já são maridos, que lembrem-se que Eucana tinha uma mulher estéril, mas o amor dele era superior às mães que tinham a bênção da madre. No verso 6 diz: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a ti tinha tornado estéril. Certo ano, a perseguição de Penina contra Ana foi tão intensa que a deixou extremamente angustiada, a ponto dela apenas conseguir chorar, não lhe restando vontade, nem ao menos de comer a porção dos sacrifícios que cabia aos adoradores. Dá-nos a entender que sua dor era tão grande que por um instante ela deixou sua família em uma das refeições festivas em Siló e foi ao tabernáculo orar. Ana quase não conseguia falar, apenas chorar. Meus irmãos, se a gente parar para imaginar um pouquinho, há momentos na nossa vida que
que é somente o joelho. Há momentos na nossa vida que surgem força das entranhas que nem nós imaginamos, para expormos ao Senhor uma luta e uma dificuldade que enfrentamos. Eu me emociono porque toda a palavra do Senhor, ela é edificante, ela transforma, e eu consigo imaginar a dor que Ana enfrentava. Tanto que quando a irmã testificou aqui, eu consegui sentir o que a irmã quis dizer quando ela falava: Senhor, eu quero meus 2 filhos. Eu consegui absorver, irmã, não sou mãe, mas eu consegui entender a dinâmica com que nós temos que nos entregar na presença do Senhor. E aqui Ana sofria todos os anos continuamente. No final nós vamos às aplicações aos dias de hoje, e nós vamos poder entender melhor por que Ana passou por essa situação, e o que positivo isso traz na nossa vida como cristãos, como servos, e como podemos aprender a orar, buscar o Senhor através da história de Ana. Eu falei a semana inteira: Senhor, eu preciso de uma palavra para trazer para tua casa. Pensei em inúmeras palavras, inúmeros testemunhos de vida que tenho vivido, inúmeras coisas, e o Senhor falou: fala sobre a oração. Fala sobre a oração, porque a oração é uma das maiores dificuldades que a igreja enfrenta neste século. É dobrar os joelhos e se render aos pés do Senhor, em espírito, em verdade, em santidade, com o coração contrito. Vamos voltar aqui ao assunto? Verso 4, verso 5, verso 6. Já lemos. Verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha o ego desse camarada. Irmãos, cada um no seu lugar. Marido há espaço no coração da esposa para o espaço de marido. Filhos têm um lugar no coração da esposa para o espaço dos filhos. Nenhum preenche o outro. Ana pede a Deus um filho, verso 9. Vocês podem acompanhar. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmã, eu vejo a senhora aqui, me perdoa o seu nome, a irmã que testificou. Gerlane. Irmã, eu vejo a senhora aqui. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nos momentos de angústia, para que Deus lhe mostrasse aos 2 filhos, eu consigo ver um pouco da história da irmã. Verso 11: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos entender melhor o verso 9 ao 11. O que provavelmente eu não sabia era que a necessidade dela era paralela à necessidade de Deus. Olha o tanto que é tremendo isso aqui, meus irmãos. A necessidade dela era paralela à necessidade da casa do Senhor. Ana desejava um filho e Deus desejava um profeta. Um profeta para Deus daria um fim à apostasia que estava acontecendo na casa do Senhor em Siló. Hofni e Finéias estavam desviados de Deus, moldados ao pecado, e foi através de Samuel que Deus realizou uma revolução espiritual em todo Israel.
Irmãos, às vezes você faz uma prova com Deus, você faz um voto, você dá de uma maneira que você precisa resolver com Deus. Deus já sabe como Ele vai te ajudar. Deus entende, às vezes Deus até coloca no seu coração como você vai pedir, para que a vontade de Deus e a tua vontade sejam atendidas em uma sua ação. O voto de Ana dizia que se Deus desse um filho, ela o devolveria a Deus, para que pudesse viver no tabernáculo de Deus por toda a sua vida. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito tremenda. Eu estou esperando tanto, eu preciso tanto, mas quando vier eu vou abrir mão para o Senhor. Isso é muito tremendo. Esse voto falava sobre uma renúncia pessoal e criar o próprio filho consigo, uma renúncia pessoal de criar o próprio filho consigo em casa. Além disso, o filho não era só dela, e pela lei mosaica, o marido Eucana podia anular o voto da esposa caso não concordasse. Vamos dar seguimento aqui no verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Verso 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Meus irmãos, detalhando mais o verso 13, o texto bíblico diz que Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Tem uma pessoa conhecida no meio cristão chamado John Bunyan. Eu não sei muito sobre essa pessoa, mas tem uma frase dele que é muito importante, e ele diz o seguinte: é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Entenderam a profundidade desta fala? Você pode orar, você pode falar, você pode dizer o que bem entender. Se o seu coração não estiver junto com aquilo que você está falando, provavelmente não está chegando aos ouvidos de Deus. Ou até chega, mas não comove para lhe atender. No verso 14: e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos teus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Glória a Deus. Do verso 14 ao 16 nós lemos, para entendermos melhor. O sacerdote Eli pensou que, o texto bíblico diz que Ana no entanto, Ana se defendeu apropriadamente, dizendo a Eli que ela não estava embriagada, mas grande era a dor do seu coração. E o sacerdote no mesmo instante mudou o seu posicionamento acerca dela e a despediu em paz. Nós vemos isso no verso 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu e o seu caminho comeu, e o seu semelhante já não era triste. No entanto, Eucana concordou por amor a Deus e a Ana que o voto fosse cumprido, caso Deus o presenteasse com um filho. É admirável a atitude de Eucana de concordar com a entrega a Deus de seu filho primogênito com a sua amada esposa. Eucana estava entregando seu filho como um sacrifício vivo ao Senhor. E levantaram-se de madrugada, verso 19,
e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Qual foi a consequência disso tudo que acabamos de ler? O nascimento e a consagração de Samuel. Meus irmãos, não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, não importa o problema que você enfrenta, o mesmo Deus que atendeu a nossa irmã, que atendeu a irmã Ana, que atende milhares todo santo dia, Ele vai atender a sua petição. Ana, ela nos ensina muito, mas o mesmo Deus, a mesma dificuldade que ela enfrentou, ela teve recurso. Quando você dobrar os seus joelhos, fale: Senhor, assim como o Senhor agraciou a tua serva Ana, agracia-me, torne os teus ouvidos ao meu pedido, Senhor. Me concedas essa bênção, Pai, ou essa necessidade que eu estou precisando. Interessante notar que todo esse processo que Ana viveu serviu para consolidar sua fé e a sua fidelidade a Deus. Parecia injusto uma mulher de índole tão má quanto Penina ter uma porção de filhos, enquanto que Ana, em toda a sua fé e devoção a Deus, sofria devido à sua esterilidade. Ana havia aprendido a ser fiel a Deus, mesmo quando aparentemente o errado estava sendo tido como certo e o certo como errado. Uma confiança incondicional havia se apoderado dela. Meus irmãos, para fazer voto em Deus, tem que ter uma confiança doida mesmo. É algo sobrenatural para você abrir a boca e falar: Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso. E você define ali na presença do Senhor. E ainda tem outra coisa: se o Senhor agradar, ainda pode acontecer alguma coisa. E se Deus não agradar e não acontecer nada? Você tem que aceitar caladinho, falar: amém, Senhor. O Senhor continua sendo meu Deus e meu Senhor. Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho, seu nome era Samuel. O termo hebraico Saal quer dizer pedido, e Samá significa ouvido, enquanto El é um dos nomes de Deus, de modo que Samuel significa ouvido por Deus ou pedido a Deus. De acordo com 1 Samuel, o último significado é mais correto. Após ter sido desmamado, Ana levou Samuel a Siló e o entregou ao sumo sacerdote Eli, lembrando o encontro anterior e cumprindo assim o seu voto, para que ele vivesse por todos os dias da sua vida na casa do Senhor. Todos os anos Ana ia a Siló e levava uma túnica de presente para Samuel. O Senhor foi gracioso com Ana e posteriormente ela deu a Eucana mais 3 filhos e 2 filhas. No cântico de Ana, em 1 Samuel 2, verso 1 ao 10, Ana expressa em seu louvor que tinha muitos filhos enfraqueceu. Muitos interpretam essa frase como se Deus tivesse abrido a madre de Ana e fechado a madre de Penina, fazendo dela então uma mulher estéril. A expressão que aqui era estéril, teve 7 filhos, talvez não seja literal, porque diz 7 filhos, somando 3 mais 2 mais Samuel dá 6. Aí muitos estudiosos cristãos dizem que a expressão 7 aqui provavelmente surgia da realização total, já que a Bíblia, o número 7 é o número da perfeição. Ana foi uma mulher extraordinária em sua integridade, fé e compromisso com Deus. Manteve seu voto a um grande custo pessoal e tornou-se um modelo para todas as futuras gerações. Quantos mil anos se passaram? O irmão César aqui falando de Ana. Quantas histórias nós temos na palavra do Senhor que perduraram por todos esses anos e continuam edificando e transformando vidas. Agora, não menos importante, vamos às aplicações ao dia de hoje, sobre o que nós podemos aprender e entender na história de Ana. A audácia de Ana para conquistar o coração de Deus. Através dos votos e atitudes desafiadores, você pode alcançar o coração de Deus.
Ore para vencer as suas angústias e sofrimentos. Não se entregue jamais à sua dificuldade. Clame a Deus. Nós aprendemos que nem toda vida boa que Elcana podia proporcionar trazia alegria ao coração de Ana. Bens materiais nunca vão suprir algumas necessidades que enfrentamos ao longo da vida. Haverá inúmeras situações em nossas vidas em que somente em Deus encontraremos as nossas soluções. Saiba identificar os momentos que Deus pode agir por você e use de sabedoria para não perecer ou sofrer um dano por negligência ou falta de discernimento. Além do mais, a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento, ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus, ela nos dá resposta. A oração ajuda você a encontrar a direção em sua vida. A oração lhe dá forças para evitar a tentação. A oração no jejum frequente pode ajudá-lo a aceitar a vontade de Deus. A oração pode realizar milagres. A oração convida o Espírito Santo para estar presente em nossas vidas. A oração ajuda você a se tornar uma pessoa semelhante a Jesus. A oração alinha a sua vontade com a vontade de Deus. O propósito da oração não é necessariamente dizer a Deus como você quer que Ele faça as coisas. Não é. Em vez disso, é compreendê-lo melhor, assim como os seus caminhos, alinhando com a sua vontade. O propósito da oração não é necessariamente dizer o que você quer que Deus faça por você. Tem um cristão que eu aprendi muito sobre ele chama Clive Staples. É um americano, ele foi professor na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, em Cambridge. Ele era professor, escritor, romancista, poeta. Ele diz uma frase muito interessante: a oração não muda Deus, ela me muda. Quantas vezes eu iniciei pedindo: Senhor, muda minha esposa, Senhor, eu não aguento mais esse comportamento dela. E no final eu estava orando: Senhor, me dá paciência para aguentar minha esposa. No final, o Senhor muda a mim, muda você, para que possamos nos adaptar, para que possamos alcançar as necessidades do Senhor. Espero que você tenha absorvido da palavra de Deus nesta tarde. Fiquei muito feliz de dedicar um tempinho da minha vida a estudar e aprender das coisas do Senhor. Há tempos eu não fazia isso, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, irmão, por ter confiado aí este período. E foi um prazer. Sempre que precisar, estamos aí. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.